Existe uma pergunta que talvez você tenha feito a si mesma mais vezes do que gostaria de admitir. E se essa pessoa não tivesse aparecido por acaso? E se, por trás dos encontros improváveis, das coincidências estranhas, das conversas que pareciam acontecer no momento exato e até mesmo das separações dolorosas, existisse algo maior acontecendo nos bastidores da sua vida? Carl Jung acreditava que algumas conexões humanas carregam uma força tão profunda que desafiam explicações puramente racionais. Não porque sejam perfeitas, não porque estejam livres de conflitos, mas porque parecem tocar partes da alma que permaneceram adormecidas durante anos. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo quando você tenta seguir em frente, algo dentro de você continua voltando para essa pessoa. Mas existe uma verdade que quase ninguém compreende. Quando duas pessoas possuem uma ligação destinada a transformar suas vidas, o destino raramente as une imediatamente. Antes da união, existe um processo. Antes do encontro definitivo, existe uma preparação invisível. Talvez você esteja vivendo esse processo agora sem perceber. Talvez a distância que existe entre vocês não seja um sinal de fracasso, mas parte de algo muito mais significativo. Pense por um instante. Quantas vezes você acreditou que tudo estava prestes a acontecer e, de repente, a vida criou obstáculos inesperados? Quantas vezes sentiu uma conexão intensa apenas para vê-la desaparecer logo depois? A maioria das pessoas interpreta esses momentos como rejeição, como perda, como um sinal de que aquilo não era para acontecer. Mas Jung enxergava essas situações de uma maneira completamente diferente. Para ele, aquilo que possui verdadeiro significado para a evolução da alma não chega antes da hora, porque algumas conexões não surgem apenas para trazer amor, elas surgem para provocar transformação, e transformação quase sempre exige um período de preparação interior. O problema é que poucas pessoas têm paciência para esse processo. Vivemos em um mundo que nos ensina a buscar respostas imediatas. Queremos saber se vai dar certo. Queremos garantias. Queremos sinais claros de que a espera vale a pena. Mas a alma não trabalha com a lógica da urgência. Ela trabalha com a lógica do amadurecimento. E é justamente nesse ponto que muitas histórias aparentemente destinadas acabam sendo interrompidas. Não porque o sentimento desapareceu, não porque a conexão perdeu sua força, mas porque uma ou ambas as pessoas ainda não se tornaram quem precisam ser. Existe uma diferença enorme entre desejar alguém e estar preparado para construir algo verdadeiro com essa pessoa. E compreender essa diferença pode mudar completamente a forma como você interpreta tudo o que está acontecendo neste momento. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta em nossa vida como destino. Essa frase carrega um significado poderoso para quem vive uma conexão profunda. Porque muitas vezes acreditamos que o obstáculo está no outro. Pensamos que a distância é causada pelas escolhas dele, pelos medos dele, pelas circunstâncias externas. Mas e se a verdadeira barreira estivesse dentro de você? E se existissem feridas que ainda precisam ser curadas? Inseguranças que ainda precisam ser enfrentadas? Partes da sua identidade que ainda não foram descobertas? Talvez o destino não esteja impedindo essa união. Talvez esteja preparando você para ela. Porque quando duas pessoas se encontram antes de concluir certas jornadas internas, o relacionamento pode se transformar em sofrimento. Mas quando se encontram após o despertar necessário, tornam-se capazes de construir algo que antes seria impossível. E é exatamente aqui que tudo fica ainda mais interessante. Porque existem sinais silenciosos que indicam quando uma conexão está passando por esse processo de preparação.
Sinais que a maioria das pessoas ignora porque está ocupada demais tentando controlar o resultado final. Ao longo deste vídeo, você descobrirá por que algumas pessoas parecem destinadas a ficar juntas, mas precisam atravessar determinadas experiências antes disso. Você entenderá o que Carl Jung revelou sobre sincronicidade, crescimento interior e encontros que mudam o rumo da vida, e principalmente descobrirá como reconhecer se a distância que existe hoje representa um fim definitivo ou apenas o caminho necessário para algo muito maior acontecer amanhã. Antes de continuarmos, quero fazer um pedido especial. Se este tema tocou você de alguma forma, reserve apenas alguns segundos para deixar o seu like e se inscrever no canal. Talvez você tenha chegado aqui procurando respostas sobre uma pessoa específica, sobre uma conexão que não consegue explicar, ou sobre sentimentos que continuam voltando, mesmo quando tenta ignorá-los. E se esse for o seu caso, saiba que este canal foi criado exatamente para explorar os mistérios da alma humana através dos ensinamentos de Carl Jung, ajudando você a compreender aquilo que muitas vezes o coração sente, mas a mente não consegue explicar. O seu like ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão passando por momentos semelhantes. E a sua inscrição garante que você não perca os próximos vídeos dessa jornada de autoconhecimento, relacionamentos e despertar interior. Agora, prepare-se, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você interpreta essa conexão que parece desafiar a lógica e o tempo. Existe uma razão pela qual algumas pessoas entram em nossa vida e provocam um impacto que parece desproporcional ao tempo que permaneceram nela. Talvez vocês tenham convivido durante meses, talvez durante anos. Talvez a história entre vocês sequer tenha acontecido da forma que você imaginava. Ainda assim, algo permanece vivo. Algo resiste ao tempo, à distância e até às tentativas conscientes de seguir em frente. Carl Jung observava que certos encontros possuem uma natureza diferente. Eles não chegam apenas para gerar emoções. Eles chegam para despertar conteúdos adormecidos dentro da psique. E quando isso acontece, a ligação criada não depende apenas da presença física. Ela passa a existir em um nível muito mais profundo. É por isso que algumas conexões continuam ecoando, mesmo quando tudo parece ter terminado. Mas existe um erro que muitas pessoas cometem ao interpretar esse tipo de vínculo. Elas acreditam que intensidade significa prontidão. Sentem uma conexão poderosa e imediatamente concluem que deveriam estar juntas naquele exato momento. No entanto, a natureza raramente funciona dessa maneira. Uma semente não se transforma em árvore no mesmo dia em que toca a terra. Existe um período invisível de crescimento que acontece longe dos olhos. O mesmo ocorre com algumas relações humanas. O sentimento pode surgir antes da maturidade emocional necessária para sustentá-lo. E quando isso acontece, a vida parece criar obstáculos, não como punição, mas como preparação. Jung acreditava que o ser humano passa por um processo contínuo de individuação, uma jornada na qual precisa descobrir quem realmente é além das máscaras, medos e condicionamentos adquiridos ao longo da vida. E aqui surge uma pergunta desconfortável. Como duas pessoas poderiam construir algo verdadeiramente profundo se ainda não conhecem a si mesmas? Como poderiam compartilhar amor consciente se continuam presas a feridas inconscientes? Muitas vezes, aquilo que chamamos de atraso é apenas o tempo necessário para que a alma complete certas lições. A distância que hoje parece injusta pode estar desempenhando um papel essencial na transformação que ambos precisam viver. Talvez você já tenha percebido algo curioso.
Quanto mais tenta entender racionalmente essa conexão, mais difícil ela parece se tornar. Isso acontece porque algumas experiências não pertencem apenas ao campo da lógica. Jung chamou atenção para fenômenos que denominou sincronicidades, eventos aparentemente coincidentes que carregam significado profundo para quem os vivencia. E quando uma conexão possui importância genuína para o crescimento interior, essas sincronicidades frequentemente começam a surgir. Pensamentos que coincidem com acontecimentos inesperados, sonhos recorrentes, encontros improváveis, sensações difíceis de explicar, não como provas mágicas de um destino romântico, mas como sinais de que existe um processo psicológico importante em andamento. O problema é que muitas pessoas ficam tão focadas na pergunta "quando vamos ficar juntos?", que ignoram a pergunta mais importante: o que preciso aprender antes disso acontecer? Essa mudança de perspectiva transforma completamente a experiência. Porque a verdadeira questão talvez nunca tenha sido apenas sobre encontrar a pessoa certa. Talvez seja sobre se tornar a pessoa capaz de viver plenamente a conexão que deseja. E é exatamente nesse ponto que a jornada começa a revelar algo surpreendente. Porque aquilo que está impedindo a união pode não ser um obstáculo. Pode ser a própria preparação que tornará essa união possível. Existe um momento na vida em que percebemos que não podemos mais culpar o destino por tudo aquilo que não aconteceu. E esse é um dos momentos mais difíceis da jornada humana, porque é muito mais confortável acreditar que a distância entre duas pessoas foi criada pelas circunstâncias do que aceitar que ela pode ter sido criada por medos invisíveis que ambas carregam dentro de si. Carl Jung afirmava que aquilo que permanece inconsciente acaba dirigindo nossa vida, enquanto acreditamos estar apenas reagindo aos acontecimentos externos. Em outras palavras, muitas vezes não somos separados pelo que está acontecendo ao nosso redor. Somos separados por aquilo que ainda não enxergamos dentro de nós mesmos. Pense em quantas relações começam com uma intensidade impressionante e pouco tempo depois mergulham em conflitos, inseguranças e mal-entendidos. Na superfície, parece que o amor desapareceu, mas Jung sugeriria outra interpretação. Talvez o relacionamento apenas tenha iluminado feridas que estavam escondidas. Talvez a presença daquela pessoa tenha despertado inseguranças que já existiam muito antes dela chegar. O abandono que você teme pode não ter nascido nessa conexão. A rejeição que tanto machuca talvez seja muito mais antiga do que imagina. E enquanto essas sombras permanecem ocultas, elas continuam influenciando silenciosamente todas as escolhas emocionais que fazemos. É justamente por isso que algumas conexões profundas parecem atravessar períodos de afastamento. Não porque perderam sua importância, mas porque desencadearam processos internos que precisam ser enfrentados individualmente. Imagine duas pessoas tentando atravessar uma ponte enquanto carregam enormes pesos nos ombros. Por mais que desejem chegar ao outro lado juntas, a travessia se torna quase impossível. Primeiro, precisam compreender o que estão carregando. Precisam reconhecer as dores, crenças e padrões que acumulam há anos. Caso contrário, transformarão a relação em um campo de batalha onde cada um luta contra fantasmas que o outro jamais criou. A maioria das pessoas interpreta o afastamento como prova de desinteresse, mas nem sempre é assim. Às vezes, o afastamento representa um confronto silencioso com partes da própria alma. Há pessoas que se distanciam porque sentem demais. Há pessoas que desaparecem porque não sabem lidar com a vulnerabilidade que a conexão desperta. Há pessoas que precisam passar por experiências específicas antes de conseguirem sustentar aquilo que verdadeiramente desejam viver. Isso não significa que toda distância seja sinal de destino, mas significa que nem toda distância representa um fim.
Algumas são apenas capítulos difíceis de uma história que ainda está sendo escrita. E aqui está algo que poucos compreendem. Quanto mais você tenta controlar o resultado final, mais ansiedade cria dentro de si. E a ansiedade tem uma característica perigosa. Ela mantém sua atenção presa ao futuro, impedindo que você perceba as transformações que precisam acontecer agora. Talvez a vida não esteja pedindo que você descubra quando essa pessoa voltará. Talvez esteja pedindo que você descubra quem está se tornando durante essa espera. Porque existe uma diferença profunda entre esperar alguém por carência e permitir que o tempo realize uma transformação necessária. E é exatamente essa diferença que começará a revelar se essa conexão faz parte apenas de um desejo ou de algo muito maior. É nesse ponto da jornada que surge uma das ideias mais fascinantes de Carl Jung. Muitas vezes, aquilo que acreditamos amar em outra pessoa não pertence totalmente a ela, pertence também a nós. Jung chamou esse fenômeno de projeção. Sem perceber, enxergamos no outro qualidades, desejos, sonhos e potenciais que existem adormecidos dentro da nossa própria alma. É por isso que certas pessoas nos afetam de maneira tão intensa. Elas se tornam espelhos vivos, refletem partes esquecidas da nossa identidade. E quando esse reflexo aparece diante de nós, sentimos algo que parece impossível de ignorar. Não estamos apenas sendo atraídos pela pessoa. Estamos sendo atraídos pela versão de nós mesmos que ela desperta. Talvez seja por isso que essa conexão continue ocupando espaço em seus pensamentos, não necessariamente porque ela seja perfeita, não porque não existam defeitos ou dificuldades, mas porque algo dentro de você reconheceu uma oportunidade de crescimento que jamais havia encontrado antes. E essa percepção muda tudo, porque de repente a pergunta deixa de ser: por que não consigo esquecer essa pessoa? E passa a ser: o que essa pessoa veio revelar sobre mim? Essa mudança parece simples, mas possui um poder transformador enorme. Ela retira o foco da dependência emocional e direciona a atenção para o autoconhecimento. Muitas pessoas passam anos tentando reconquistar alguém sem perceber que a verdadeira missão era reconquistar partes perdidas de si mesmas. Talvez você tenha abandonado sonhos para agradar outras pessoas. Talvez tenha silenciado sua voz para evitar rejeição. Talvez tenha aprendido a aceitar menos do que merece por medo da solidão. E então surge alguém que, de alguma forma misteriosa, faz todas essas questões virem à tona. A conexão se torna intensa porque não está tocando apenas o coração. Está tocando estruturas profundas da personalidade. Está revelando aspectos que permaneceram escondidos durante muito tempo. E aqui existe um detalhe que costuma passar despercebido. Quando a vida quer promover uma transformação genuína, ela raramente oferece respostas imediatas. Em vez disso, oferece perguntas. Perguntas que incomodam. Perguntas que desafiam nossas certezas. Perguntas que nos obrigam a olhar para dentro. Talvez a distância entre vocês esteja cumprindo exatamente essa função neste momento. Talvez ela esteja criando o silêncio necessário para que você escute coisas que o barulho da expectativa não permitia ouvir. Porque algumas respostas só aparecem quando deixamos de correr atrás delas desesperadamente. Quanto mais Jung estudava a psique humana, mais percebia que os acontecimentos externos frequentemente refletem processos internos. Isso significa que a realidade que você vive hoje pode estar mostrando exatamente aquilo que precisa ser compreendido antes do próximo capítulo acontecer. E essa é uma revelação poderosa. Porque se existe um propósito por trás dessa conexão, ele não está apenas no reencontro que você imagina. Está também em cada transformação que ocorre enquanto esse reencontro ainda não aconteceu.
E é justamente aqui que surge uma questão capaz de mudar completamente a maneira como você enxerga essa história. E se o destino não estivesse testando o amor entre vocês? E se estivesse preparando ambos para uma versão muito mais consciente desse amor? Se existe algo que Carl Jung compreendeu profundamente, é que as maiores transformações da vida acontecem longe dos olhos. O mundo moderno nos ensinou a valorizar apenas aquilo que podemos ver imediatamente. Queremos resultados rápidos, respostas claras e confirmações constantes. Mas a alma segue outra lógica. Ela trabalha em silêncio. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, processos profundos estão reorganizando sua forma de pensar, sentir e enxergar a realidade. É por isso que algumas conexões parecem atravessar longos períodos de estagnação. Na superfície, tudo parece parado. Mas nas profundezas, mudanças importantes estão sendo construídas. E muitas vezes, essas mudanças são exatamente o que tornará possível aquilo que hoje parece distante. Talvez você já tenha notado como certas experiências dolorosas alteraram completamente a pessoa que você era. Feridas que pareciam insuportáveis acabaram revelando forças que você não sabia possuir. Perdas que pareciam definitivas abriram portas para novas percepções. O sofrimento nunca é desejável, mas Jung observava que ele frequentemente funciona como um portal para o crescimento psicológico. E quando uma conexão possui um papel significativo em sua jornada, ela frequentemente se torna o catalisador desse processo. Não porque veio para machucar você, mas porque veio para despertar algo que não poderia permanecer adormecido para sempre. O curioso é que durante essa fase, muitas pessoas acreditam que estão perdendo a conexão justamente quando ela está produzindo seus efeitos mais importantes. A ausência cria reflexão, o silêncio cria consciência. A distância revela sentimentos que a proximidade muitas vezes escondia. Quando tudo está disponível, raramente percebemos seu verdadeiro valor. Mas quando algo se afasta, somos obrigados a olhar para dentro e descobrir o que realmente sentimos. É nesse espaço de introspecção que muitas ilusões desaparecem. E também é nesse espaço que os sentimentos autênticos sobrevivem. O tempo possui uma capacidade extraordinária de separar aquilo que era apenas desejo daquilo que possui significado genuíno. Mas existe uma armadilha emocional muito comum, a crença de que o destino significa passividade. Algumas pessoas acreditam que se algo está destinado a acontecer, basta esperar. Jung jamais defenderia essa ideia. Para ele, a transformação exige participação consciente. O destino não substitui a responsabilidade pessoal. Pelo contrário, quanto mais significativa a jornada, maior a necessidade de crescimento interior. Talvez você esteja esperando sinais da outra pessoa, quando a vida está esperando atitudes suas. Talvez esteja buscando confirmações externas, enquanto a verdadeira resposta depende de mudanças que só você pode realizar. O destino abre portas, mas cabe a cada indivíduo atravessá-las. E então chegamos a uma percepção que pode ser desconfortável, mas profundamente libertadora. Talvez o propósito dessa fase não seja aproximar vocês imediatamente. Talvez seja torná-los capazes de sustentar algo que antes destruiriam sem perceber. Porque muitas histórias não fracassam por falta de amor. Elas fracassam por falta de maturidade emocional, consciência e autoconhecimento. E quando a vida identifica essas ausências, ela frequentemente cria um intervalo, um espaço de crescimento, um período de preparação. Um capítulo que parece vazio, mas que está repleto de significado. E quanto mais você compreende isso, mais começa a perceber que a verdadeira pergunta nunca foi se vocês estão destinados a ficar juntos. A verdadeira pergunta
é se estão se tornando as pessoas que precisam ser para que isso aconteça. E é aqui que chegamos ao ponto mais profundo de toda essa reflexão. Porque depois de tudo o que foi dito, talvez você perceba que a história nunca foi apenas sobre encontrar alguém. Talvez tenha sido, desde o início, sobre encontrar a si mesmo. Carl Jung acreditava que a vida possui uma inteligência simbólica capaz de utilizar pessoas, encontros e até separações para conduzir o ser humano ao seu processo de individuação. Algumas conexões surgem para despertar amor, outras surgem para despertar consciência, e em certos casos raros, elas fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Mas para que isso aconteça, existe uma condição indispensável. A pessoa que você se torna durante a jornada é mais importante do que a pessoa que você espera encontrar no final dela. Por isso, talvez seja necessário abandonar uma ideia que tem consumido sua energia emocional. A ideia de que a felicidade depende exclusivamente de um reencontro. Enquanto sua paz estiver condicionada ao comportamento de outra pessoa, você continuará entregando seu poder para circunstâncias que não controla. Jung observava que o verdadeiro crescimento acontece quando deixamos de buscar completude fora de nós. Não porque deixamos de amar, mas porque compreendemos que o amor saudável nasce da abundância interior e não da falta. Quanto mais você desenvolve essa consciência, menos a espera se transforma em sofrimento e mais se transforma em aprendizado. Existe uma razão pela qual algumas pessoas entram em nossa vida exatamente no momento em que estamos prestes a despertar para uma nova versão de nós mesmos. Elas funcionam como mensageiras de transformação. Mostram nossos medos, revelam nossas feridas, exibem nossos desejos mais profundos e, mesmo quando não permanecem fisicamente ao nosso lado, continuam influenciando mudanças importantes dentro de nós. Talvez essa pessoa tenha aparecido para lhe mostrar algo que ninguém mais poderia mostrar. Talvez tenha servido como um espelho capaz de refletir potencialidades que você ainda não enxergava. E talvez seja justamente por isso que essa conexão continua tão viva em sua memória. Mas há algo ainda mais interessante. Quanto mais você evolui, mais sua percepção sobre a própria história começa a mudar. Aquilo que antes parecia uma tragédia passa a revelar um propósito. Aquilo que parecia rejeição passa a revelar proteção. Aquilo que parecia atraso passa a revelar preparação. De repente você entende que a vida não estava trabalhando contra você. Estava trabalhando a seu favor, de maneiras que sua consciência ainda não conseguia compreender. E essa mudança de perspectiva transforma completamente a forma como você enxerga o passado, o presente e até mesmo o futuro dessa conexão. Então permita-se refletir profundamente sobre uma última possibilidade. E se o destino não estivesse separando vocês? E se estivesse construindo algo invisível enquanto cada um percorre sua própria jornada? E se todas as dúvidas, silêncios, desafios e distâncias fizessem parte de um processo muito maior do que aquilo que seus olhos conseguem enxergar hoje? Carl Jung acreditava que aquilo que está destinado ao crescimento da alma sempre encontra uma maneira de cumprir seu propósito. Mas antes que duas pessoas possam compartilhar plenamente o mesmo caminho, algo precisa acontecer primeiro. Elas precisam se tornar quem realmente nasceram para ser. E talvez essa seja exatamente a etapa que está acontecendo agora, mesmo que você ainda não consiga vê-la por completo. Talvez, depois de tudo o que ouvimos hoje, a pergunta já não seja mais se essa pessoa vai voltar, se o destino vai unir seus caminhos ou se existe uma resposta escondida esperando por você em algum momento do futuro. Talvez a verdadeira questão seja outra. Quem você está se tornando por causa dessa jornada? Porque no fim, Carl Jung nos lembra que os encontros mais importantes da vida não transformam apenas nossas circunstâncias. Eles transformam nossa consciência.
E quando a consciência muda, o mundo inteiro passa a ser visto através de novos olhos. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que a distância era o problema, que o silêncio era o problema, que a espera era o problema. Mas talvez essas experiências tenham sido justamente as ferramentas utilizadas pela vida para conduzir você a um despertar que não aconteceria de outra forma. Algumas portas só se abrem depois que aprendemos determinadas lições. Algumas conexões só florescem quando a alma está pronta para sustentá-las. E algumas respostas só chegam quando paramos de persegui-las desesperadamente e começamos a crescer em direção a elas. O mais curioso é que aquilo que parece um desvio, muitas vezes, faz parte do próprio caminho. As coincidências, os encontros inesperados, as separações que pareciam definitivas e até os momentos de dúvida podem estar compondo um desenho muito maior do que aquele que conseguimos enxergar agora. Talvez a vida nunca tenha estado negando aquilo que você deseja. Talvez estivesse preparando algo dentro de você, porque existe uma diferença profunda entre desejar viver uma história e estar verdadeiramente preparado para vivê-la quando ela chegar. Por isso, antes de encerrar este vídeo, leve consigo uma reflexão. E se algumas pessoas não entram na nossa vida para serem conquistadas imediatamente? E se entram para nos transformar primeiro? Talvez o destino não seja apenas sobre encontrar a pessoa certa. Talvez seja sobre se tornar a pessoa certa para viver aquilo que sua alma veio experimentar. E quando essa transformação acontece, aquilo que precisa permanecer encontra um caminho para permanecer. E aquilo que precisa partir cumpre sua missão e segue adiante. Em ambos os casos, existe crescimento. Em ambos os casos, existe propósito. E quero deixar você com uma última frase para guardar no coração. Quando duas almas estão destinadas a compartilhar o mesmo caminho, o tempo não trabalha contra elas. O tempo trabalha dentro delas. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu confio no tempo da minha jornada. Quero saber também de qual cidade você está assistindo. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essas palavras e inscreva-se no canal para continuar explorando os ensinamentos de Carl Jung, os mistérios das conexões humanas e os caminhos profundos do autoconhecimento. Talvez a próxima resposta que você procura esteja mais perto do que imagina.